Nosso boa noite ao presidente Neri Amaral, às vereadores, presentes, as presentes que nos acompanham pela TV Câmara. Em primeiro lugar, eu quero, aqui da tribuna, eu já fiz pessoalmente, mas registrar a tragédia acontecida na última segunda-feira à noite, onde a doutora Lígia de Luca, filha do nosso amigo Fernando Rocha, foi atropelada e morreu, a doutora Lígia Rocha, e a família, junto com o seu Fernando, dona Iraci, foi muito tempo vizinho aqui da Câmara, e uma perda lamentável, todas as perdas são, mas a forma como do ocorrido. Então, o senhor Fernando e Iraci, muita força nessa hora, que foi uma tragédia de fato que aconteceu com a família, suas filhas, seu marido, Rui, inclusive, que muito tempo presidiu o PMDB de Criciúma, Rui de Luca. Então, nossos pêsames à família. Bom, como a vida segue, eu acho que o debate político se faz de eleições, mas também de propostas tanto para o dia a dia e também para as questões gerais. E aqui no nosso município, nós protocolamos um projeto de lei que, entre outras coisas, dispõe sobre a determinação de objetivos para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e compensação ambiental em consonância com o desenvolvimento socioeconômico do município e das outras providências. Esse projeto de lei encaminha que todo e qualquer empreendimento no município, público ou privado, mesmo que eventual, por exemplo, shows, competição tipo motocross, só para exemplificar, né, que são eventuais, que emita gases de efeito estufa, o GE, além dos limites toleráveis, deverá compensar suas emissões mediante o financiamento, dentre outros, de projetos de reflorestamento, conversão para fontes de energias renováveis, redução de desmatamento ou, alternativamente, mediante a compra de créditos de carbono em mercados devidamente regulamentados e aprovados pelo Poder Público Municipal. Já existem vários municípios no Brasil, vereadora Mary Hang, que já adotaram essas medidas. Nós vemos também instituições públicas a nível de Brasil que já começam a ter essa preocupação objetiva, empresas privadas que já o fazem, inclusive na região, quando é para criticar, eu critico, quando é para elogiar, eu elogio. Não tenho problema. A própria RBS, quando fez, entre outros, o show do Roberto Carlos, aqui no aterro da Baía Sul, na nossa capital do estado, ela, na época, aquilo dá um efeito, né, de geração desses gases, e ela fez um projeto de compensação. Então, só que isso não pode ser mais eventual, uma coisa de, eventualmente, uma consciência ecológica extemporânea. Essa questão é uma questão muito importante no nosso dia a dia. E no que tange ao município, ele tem como buscar alternativas. E não só a questão depois da geração desses gases, mas principalmente, e o objetivo central desse projeto, é a prevenção. Que, por exemplo, quem quiser fazer um empreendimento na cidade, preventivamente já o faça dentro de critérios que previnam a emissão desses gases. Quando não for possível, que se faça a compensação. Então, aqui há descrições, eu acho que inclusive está aberto. Se eu não estou enganado, o laboratório
de engenharia sanitária e ambiental, qual o nosso vereador Moacir é formado, já existe capacitação técnica para, inclusive, nortear, fazer a medição, né? Não é uma coisa aleatória, tem métodos científicos de como fazer a aferição e, com certeza, né, vai aprofundando e melhorando a nossa qualidade de vida. Porque a gente fala muito nas tragédias, enchentes, desmatamentos. Então, principalmente nessas áreas consideradas de risco, e elas existem de uma maneira constante, a cada intempérie aí da natureza coloca em risco muitas comunidades da nossa cidade. Eu acho que, em consonância com o desenvolvimento econômico, nós podemos, junto com a regulamentação e legislação, prevenir e, quando não for possível a prevenção, fazer essa compensação. Inclusive, a ideia central é estimular a prevenção, vereador Moacir, porque a gente sabe que hoje existe a tal de compra de créditos de carbono. Isso, até um certo limite, é interessante, mas nós também não podemos só usar desse artifício, tá? Porque senão, por outro lado, vai chegar uma época que, inclusive, nem teremos como, num lado, reflorestar, e, por outro lado, vereador Edio, você permitir que as pessoas, sem comprometimento com o meio ambiente, continuem a poluição. Então, eu quero a colaboração de todos, inclusive dos órgãos que têm interesse na matéria. Perguntam, é uma questão só do município? Eu acho que sim, é a partir dos municípios. As pessoas moram nos municípios, as pessoas fazem a sua atividade econômica nos municípios. E nós temos que ter uma regulamentação. Então eu trago para o debate e para, se possível, não só mais uma lei, mas principalmente para a preocupação que deve ser contínua e permanente, não só em termos de eleição. O pessoal fala muito em meio ambiente. Então aqui é uma situação que eu trago concreta, não só para o debate, mas para a melhoria, inclusive, quem vende X automóveis tem que ter a sua responsabilidade com o município. Então, vai ser regulamentado, tem como fazer essa aferição. Eu não sei quantos minutos eu disponho, se possível. Bom, vereador, você tem 2 minutos. 2 minutos. Eu tenho um outro projeto que eu apresentei, e, se possível, eu vou na próxima sessão, sobre que eu sei que é um tema bastante polêmico, mas que eu também estou apresentando um projeto de lei sobre a questão da educação sexual. E como eu acho que merece um tempo maior para esclarecer algumas dúvidas e estimular o debate, eu vou deixar para a próxima legislatura. Então, só para encerrar ainda, tá? Esse nosso projeto, ele, na verdade, ele tem várias particularidades para o nosso município e que ele já é colocado em prática em vários municípios do Brasil e, recentemente, nós voltamos a alguns países onde que, por exemplo, andar de bicicleta, por exemplo, cidade de Copenhague, é o principal meio de locomoção, é a bicicleta. A Amsterdã, hoje, tem setores que o automóvel não pode mais entrar. E eu pergunto, quantos quilômetros de ciclovia nós temos no nosso município? Mas não é só quantos quilômetros de ciclovia. Quantos quilômetros de ciclovia são utilizados como meio de transporte? Vereador, você tem 1 minuto para concluir. Por exemplo, as pessoas têm legislação para poder adentrar essa ciclovia. Me chamou a atenção, pessoas que vão andando de bicicleta, eles têm que sinalizar se eles vão converter à esquerda ou à direita, vereador Batiste. A gente via estudantes, trabalhadores, profissionais liberais e até empresários, todos andando de bicicleta nessas cidades. E no Brasil nós não temos essa cultura. Então, a gente reclama muito de congestionamento, mas quantos de nós, por exemplo, no último dia 22 de setembro, apesar que teve muita chuva, deixou o seu carro em casa
e procurou o sistema alternativo. Então, são situações que nós temos que trazer não só para o debate, mas para a prática do nosso cotidiano, se de fato nós queremos menos poluição e mais qualidade de vida, além do que trânsito, irritabilidade, isso interfere no dia a dia de todos nós. Por favor, conclua. Muito obrigado, está concluída a ideia, mas o debate está introduzido. Muito obrigado.